Paz do Senhor, amados, nós estamos juntos em mais um dia para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E olha que já chegamos na lição de número 7. Já passamos da metade para frente do nosso trimestre e nossa lição de hoje, nesse dia 18 de agosto de 2024, é a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. O nosso texto áudio diz, lá lendo em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. E para que isso aconteça, um caminho precisa ser percorrido, e esse caminho precisa ser o do crescimento espiritual. Veja a verdade aplicada, a vida do discípulo de Cristo. Vida de discípulo é o assunto de hoje. A vida do discípulo de Cristo que inicia no novo nascimento deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. Temos como objetivos nesta lição apontar a relevância da igreja na vida do cristão, esclarecer que a igreja de Cristo é um corpo vivo e conscientizar cristãos sobre a sua participação no corpo. O texto de referência encontra-se em Efésios 4, os versículos de 1 a 14. Preste atenção no que diz esse trecho das Escrituras. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Preste atenção nisso. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Não existe separação entre esses versículos. Eles estão nos transmitindo uma única verdade espiritual. O que Deus quer é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso significa que eu e você temos que todos os dias e a cada dia sermos mais parecidos com Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Então, feita esta leitura desta página de rosto da introdução da nossa lição de hoje, nós vamos orar para que essa seja mais uma aula abençoada e abençoadora. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti na manhã desse dia, contemplando a beleza da Sua formosura, no Seu santo templo, no sagrado retiro da Sua presença, seja presencialmente, seja através dos Seus lares, nesta transmissão que procura atender aqueles que estão impossibilitados de ir até a Sua casa. Nós oramos a Ti, entregando esse estudo nas Tuas mãos. Fala, Espírito Santo, aos nossos corações. Nós estamos Te ouvindo, nós queremos Te ouvir, e que o Teu falar faça sentido na nossa existência e nos ajude a tomar uma posição acertada e a fazer escolhas corretas para a honra e glória Tua. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, veja que
na nossa introdução, nós vamos ter aí já esse investimento no conteúdo de toda essa lição. Essa é uma lição que fala sobre vida de discípulo. É sobre isso. E esta lição, ela está para a lição de número 6, que foi a nossa lição passada, assim como a lição de número 5 estava para a lição de número 4. Nós estudamos nas lições 4 e 5 sobre pertencer, ser membro, congregar. Assuntos afins que precisam ser trabalhados no conjunto. Então, nesta lição de hoje, lição de número 7, nós estamos estudando e vamos estudar vida de discípulo. Enquanto que na lição passada, na lição de número 6, nós estudamos sobre integração e discipulado agregador. Integrar quem chega adequadamente, inserir essa pessoa no corpo de Cristo, como diz as Escrituras, e prosseguir com um discipulado contínuo. Então, tudo isso que nós estudamos na lição passada prossegue na lição de hoje, porque quem é inserido no corpo de Cristo e começa a receber instruções de discipulado continuamente, sistematicamente, esta pessoa automaticamente vai assumir a sua vida de discípulo e vai crescer para Deus. É sobre isso, preste atenção. A introdução diz que a igreja desempenha papel fundamental no crescimento do cristão, porque ela vai proporcionar ambiente de comunhão. Lembra que na lição passada nós falamos sobre proporcionar ambiente de acolhida? Aqui nós começamos a dizer que na vida de discípulo, a partir de uma igreja local, ele vai encontrar nela um ambiente de comunhão, de apoio mútuo, de fortalecimento na fé e de encorajamento em momentos de dificuldades. E aí, nós nos perguntamos qual é a relevância da igreja para o cristão. Esse é um trimestre que nós estamos trabalhando a relevância da igreja, sua essência, sua missão. Mas qual é a relevância da igreja para o cristão? Porque cristão e igreja precisam seguir juntos até o fim. Se a igreja desempenha um papel muito importante no crescimento do cristão, que papel é esse? E aí já nessa introdução nós começamos a pensar em que papel é este? O próprio comentarista já enumera alguns destes papéis fundamentais que a igreja desempenha na vida do cristão. O primeiro é a comunhão. A comunhão na igreja, a comunhão da igreja. E esta comunhão, ela é a comunhão do Espírito Santo, conforme registro nas Sagradas Escrituras, que frequentemente, continuamente é repetido na bênção apostólica. Existe uma fórmula bíblica da bênção apostólica que está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, o versículo de número 13. Segundo aos Coríntios 13, 13. Paulo deixou o registro da bênção apostólica aqui como uma fórmula para poder ser introduzida e ser repetida sistematicamente na igreja, para que a gente entenda que é a graça do Senhor Jesus Cristo, que é o amor de Deus e que é a comunhão do Espírito Santo que mantém a vida da igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo que mantém a vida da igreja. E isso é o que precisa ser sobre nós todos. Então, comunhão. A igreja desempenha um importante papel
no crescimento do cristão, porque ela propicia ambiente de comunhão, e é uma comunhão do Espírito Santo. Por isso mesmo, é tão relevante a nossa comunhão uns com os outros na nossa comunidade de fé. Isso é um tesouro de grande valor que nós vamos ajuntando nesta terra e que tem desdobramentos na eternidade. Para estar na comunhão dos justos aperfeiçoados lá na glória de Deus, esta comunhão precisa começar nesta terra, na comunidade dos fiéis. O segundo papel relevante que a igreja desempenha no crescimento do cristão é o papel de apoio mútuo. A introdução de uma pessoa no corpo de Cristo através da sua entrada na igreja faz com que ela passe a contar com uma rede de apoios que ela não tinha antes. E então, vivendo nessa esfera do amor divino, nós nos apoiamos mutuamente, porque é isso que o servo de Deus aprende a fazer com o seu Cristo. Quem ama, cuida, quem ama, apoia, quem ama, ajuda. E o terceiro ponto que mostra a igreja no seu desempenho daquele papel que é fundamental para o crescimento de todo cristão é o fortalecimento na fé. Nós temos visto, entendido, estudado que a esperança cristã produz corações fortes. A esperança cristã produz corações fortes. O temor do Senhor produz confiança e obediência. Essa confiança e essa obediência produz fortalecimento espiritual. E é juntos, na comunidade cristã, na comunhão dos santos, que nós vamos fortalecendo na fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, numa comunidade de fiéis onde a palavra de Deus tem prioridade, que foi a lição 1 desse trimestre, numa comunidade de fiéis onde a Bíblia ela é central, as pessoas vão ser fortalecidas na sua fé. E o outro ponto, encorajamento nos momentos de dificuldade. Então, ser forte e ser corajoso é coisa de crente fiel, que está na comunidade dos fiéis, aprendendo com Cristo, recebendo esse fortalecimento na sua fé e por isso também se torna corajoso até mesmo para enfrentar dificuldades e sofrimento. O encorajamento para lutarmos as nossas guerras, seja elas quais forem, ele vem do Senhor. Mas também ele é reforçado na comunidade e na comunhão cotidiana da Igreja de Cristo. A comunidade dos remidos, ela desempenha um papel tão relevante na vida cristã que mesmo quando a gente passa por grandes dificuldades, nós também somos chamados a sofrer de modo correto para a glória de Deus e para o encorajamento de outras pessoas. Como é isso? Crente sofre como todo mundo sofre, padece como todo mundo padece, enfrenta situações difíceis como todo mundo. Mas até as suas lágrimas precisam conter o brilho da esperança. Até o seu sofrimento é para a glória de Deus. Entende isso? Então, segundo aos Coríntios 4,17, diz que a nossa leve e momentânea tribulação. Às vezes a gente acha que não é leve de jeito nenhum e nem é momentânea de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que assim é. E que isso vai produzir em nós um peso eterno de glória muito excelente. Se eu continuar acreditando, conforme diz Romanos 8,28, que todas as coisas estão concorrendo para o meu bem, mesmo na hora do maior sofrimento eu posso olhar para o alto e dizer, já está passando. Vai passar em nome de Jesus, vai passar.
já está passando, e se Deus permitiu que eu passasse por tal dificuldade, não foi para eu morrer no deserto, ser desamparado na hora da minha dor, atravessar o vale sombrio sem a sua companhia. Jamais, jamais. Ele está conosco, Ele nos ajuda na nossa peleja, Ele caminha conosco. Sabe onde a gente aprende isso? Na igreja. Quando nós estamos juntos, ouvindo a palavra, encorajando uns aos outros, sendo fortalecidos na fé, estando dentro dessa rede de apoio mútuo na comunhão dos santos. Tudo isso vai acontecendo na prática cotidiana de uma igreja saudável. E este ambiente de igreja saudável vai garantir o crescimento saudável de todos que ali estão. E permanecendo juntinhos, no mesmo propósito, com a mesma mente, com o mesmo coração, nós vamos nos fortalecendo mutuamente e crescendo para Deus. Crescendo para Deus. Amém, irmãos? Então, o primeiro tópico da nossa lição, ele nos fala que é o ministério que vai nos ajudar no crescimento cristão. E isso precisa ser entendido. Como assim? O ministério ajuda no crescimento cristão. A revista vai dizer aqui: vejamos, portanto, a relevância da contribuição do ministério para o crescimento da vida cristã. Como isso não vai ser falado em nenhum outro momento, eu vou dar uma paradinha aqui. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de ministério. O que é ministério? Porque é aqui que está dizendo que o ministério ajuda no crescimento do cristão. Por quê? Desenvolvimento de ministério é uma etapa da vida cristã saudável, que está seguindo seu curso natural. Quem foi integrado no corpo, quem está sendo discipulado, está se tornando um discípulo de Cristo, é natural que no seu processo de desenvolvimento, de crescimento espiritual, essa pessoa vai desenvolvendo ministérios, no plural. E isso é natural. Mas tem uma coisa, nós estamos estudando Bíblia. É uma aula de escola bíblica dominical. Então nós não podemos deixar de ver na Bíblia como esta palavra ministério ela é definida. O que a Bíblia diz que é ministério, para eu poder entender o que é ministério cristão. Então, quando essa palavra ministro e ministério aparece na Bíblia, nós temos principalmente no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é onde está fincada as bases da igreja nascente e aquilo que ela precisava entender para prosseguir como igreja de Cristo. Não que a palavra ministro e ministério não apareça no Antigo Testamento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu vou dar prioridade para essa palavra ministro, para essa palavra ministério, como ela aparece no texto bíblico no Novo Testamento. Entendido? Então, quando eu olho para o texto bíblico, eu vou encontrar pelo menos 4 palavras gregas. Onde aparece a palavra ministério no Novo Testamento, eu identifico 4 palavras gregas sendo utilizadas. Isso porque, pela riqueza da língua grega, às vezes ela tem diferentes palavras para uma mesma palavra, para nos dar essa abrangência, essa visão ampliada da coisa. A primeira palavra para ministro e para ministério na Bíblia é diáconos. Diáconos, que significa ministro, ajudante, servo, mas do tipo daquele garçom que está servindo a mesa, daquela pessoa que está ali para servir.
Então, essa é a primeira palavra. A segunda, eu não tenho como pronunciar ela como se pronuncia no grego, porque realmente é uma pronúncia que ficou muito difícil para eu conseguir fazer. Mas ela é escrita no português é douleuo. Douleuo. É a segunda palavra que aparece no texto bíblico. Em algumas passagens do Novo Testamento, onde está escrito a palavra ministério, se eu vou lá olhar como está escrito no grego, a palavra não é diáconos, é douleuo. Ok? Sem essa minha preocupação de pronunciar a palavra como se pronuncia no grego. Esse tipo de ministério, esse tipo de serviço, é aquele serviço do tipo escravo, do tipo dominado, do tipo que é um serviço que você não tem como nem dizer ou reclamar ou fazer qualquer coisa para poder interromper aquilo que você está fazendo. Não é uma possibilidade. Servir como douleuo é servir como escravo. Paulo usou essa palavra, lembra? Quando ele identificou a si mesmo como escravo de Cristo. Ele diz, eu sou servo de Cristo como um escravo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem manda na minha vida é Cristo, e eu sou um escravo de Cristo. Então, a terceira palavra é riperetes. Essa palavra riperetes, que também é pronunciada de outras formas, é aquele tipo de serviço que é realizado conjuntamente para que tudo continue em movimento. E então, nós vamos ver que esse riperetes é um tipo de servo da mesma categoria daqueles remadores de grandes barcos da antiguidade, quando ainda não existia motores nessas embarcações e elas eram realmente conduzidas pela força humana. Então, o que eu vou ter aqui nessa palavra, riperetes, é esse entendimento de que ser servo, segundo a Bíblia, naquele versículo onde esta palavra está sendo usada, significa que, para chegar ao seu destino, para cumprir propósitos, todos têm que estar remando no mesmo ritmo, servindo no mesmo ritmo, fazendo tudo aquilo que a Bíblia manda da mesma forma. Não pode ter ninguém remando ao contrário, porque aquele que está remando ao contrário vai avacalhar o serviço de todo mundo. Então, sim, essa palavra riperetes significa remador, nesse sentido de trabalho realizado em grandes embarcações. Mas ainda tem uma outra palavra, uma quarta palavra, que é utilizada para identificar ministro e ministério na Bíblia, que é a palavra leiturgos. Leiturgos. Leiturgos era um tipo de servo abençoador. É aquele servo tão atuante, tão bom no que está fazendo, que ele, onde ele estiver, ele é uma bênção. Essa palavra foi usada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, quando descreveu a capacitação de Paulo e Barnabé para aquela tarefa missionária que a igreja estava designando. E ali aparece que eles seriam ministros do evangelho para onde fossem enviados. Mas esse ministério ali, a palavra que nós encontramos é leiturgos. Significa que eles eram uma bênção perto e por isso eles seriam uma bênção longe. Quem exerce o ministério como um abençoador, ele é uma bênção onde ele estiver. Viu por que diferentes palavras são utilizadas para definir ministério na Bíblia? Ministério na Bíblia é isso.
Não é aquilo que às vezes a gente tem uma ideia de alguém que é separado por um cargo, recebe uma carteirinha, recebe uma documentação, é colocado em alguma atividade de liderança. Isso também é bíblico. Mas não é só isso, e está longe disso. Porque ministério na Bíblia, ele tem estas categorias abrangentes. Então, o que a gente entende, né, quando a gente vai estudando isso? Que um ministro ou uma ministra de Cristo é alguém que foi chamado por Deus para uma posição de responsabilidade. E é isso que fica demonstrado no emprego dessas palavras no texto bíblico. Então, o conceito bíblico de ministério é aquele serviço que é prestado a Deus ou às pessoas segundo orientação divina. Ministério é serviço, e é serviço prestado a Deus ou às pessoas seguindo a orientação divina. Então eu penso que a gente deveria falar isso antes de prosseguir, porque esse tópico diz que o ministério ajuda no crescimento do cristão. Para o ministério ajudar no crescimento do cristão, eu preciso entender o que é ministério na Bíblia. O exercício do ministério cristão, ele precisa ser algo que contribua para o crescimento individual e coletivo. Agora, uma coisa, né? Todo ministério, independentemente de quem o exerce, precisa ser essencialmente um ministério ou a continuação do ministério de servo exercido por Jesus Cristo. Se assim não for, não vai ajudar ninguém a crescer, né? Nós temos aí Atos dos Apóstolos 20, 24, 1 Timóteo 1, 12, 2 Timóteo 4, 5, que são versículos que nos ajudam a entender melhor esta questão do ministério bíblico e como isso vai ajudar no crescimento do cristão. Então a gente começa aqui pelo primeiro ponto. O primeiro item é a importância dos líderes ministeriais. E eu diria com um ministério reconhecido, ordenado ou não, tá? A gente abrange esse comentário, a importância dos líderes ministeriais, segundo a revista, que Deus dá para a sua igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui chama muito a minha atenção. E eu vou reler com vocês Efésios 4, 11 e 12, porque nós precisamos partir disso. Efésios 4, 11 e 12. Ele mesmo deu uns. Ele mesmo. Ele quem? Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Qual será a palavrinha que aparece aí no grego, hein? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem, eu vou ler esses versículos à luz de 1 Coríntios 12, 4, 6. Diz assim 1 Coríntios 12, 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O que eu entendo aqui é que, prosseguindo aí nessa questão de tentar fazer essa leitura agregada, conjugada, é que não há muita uniformidade na concessão dos dons ministeriais, como não houve em relação
aos dons espirituais. Aqui diz que ele dá um para isso, dá outro para aquilo. A uns ele deu esse dom, a outros ele deu outro dom. E o que a gente entende é que tudo isso vai ocorrendo num contexto de unidade. Os crentes de Éfeso receberam diferentes dons ministeriais. E esse recebimento de dons ministeriais, que é o que caracteriza a leitura de Efésios 4:11, isso foi dado à igreja de Éfeso como uma graça, como uma dádiva, como um favor imerecido segundo a medida do dom de Cristo. É Ele que dá. Ele dá porque quer. Ele dá a quem quer. Ele dá como quer. Então, os dons ministeriais de Efésios 4:11 e 12, eles precisam ser entendidos como um meio de promover a unidade do corpo de Cristo, a sua igreja. Os ministérios, eles são algo que deve ser exercido por quem tem mentalidade de servo. Então, quem não serve para ser servo também não serve para ser ministro na igreja de Cristo. Isso está em Mateus 20:28. Lá na distribuição dos dons espirituais de 1 Coríntios 12, nós vemos que eles estão disponíveis a todos os que são salvos. Os dons espirituais de 1 Coríntios 12 está disponível para todos os salvos, que tão somente almeje busque. Todo salvo de todo tempo que queira receber dom espiritual vai buscar e vai receber. Porque Deus dá a quem pede, a quem busca, a quem bate. Mas, na questão dos dons ministeriais, eles são específicos para quem tem chamada de Deus para o ministério. Entende a diferença? Os dons ministeriais, eles produzem tanto quanto fortalecem a unidade da igreja. Os dons ministeriais produzem tanto quanto fortalecem a unidade da igreja e precisam estar atuando de forma equilibrada ao lado dos dons espirituais e dos dons de serviço. Então, nós precisamos entender que existem razões pelas quais Cristo nos deu dons ministeriais e nos capacitou espiritualmente e ministerialmente, nos preparando para o serviço cristão. A principal delas é que Ele dotou aqueles que são chamados, vocacionados para que edifiquem o seu corpo, que é a igreja. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, de 4 a 6, nós vemos que quem dá dons é o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem prepara para o ministério, quem separa para o ministério, quem chama para o ministério é Cristo. Ora, há diversidades de ministérios, mas o Senhor, o Christos, como aparece no texto, é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, poder e autoridade vêm de Deus. O Espírito dá dons, Jesus Cristo chama para o ministério e Deus dá poder, Deus dá autoridade. Isso é o que está em operação na igreja ainda hoje. Não mudou, continua desta forma. Tanto os dons espirituais de 1 Coríntios 12, quanto os dons ministeriais de Efésios 4 e os dons de serviço de Romanos 12 servem a um propósito supremo, que é a edificação do corpo de Cristo. Mas vamos voltar agora em Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Eu expliquei no início que existem 4 palavrinhas para ministro e ministério na Bíblia: diáconos, douleuo, que eu não ouso pronunciar o grego, hipéretes
e também leitorgos. Mas, quando eu olho esse versículo e eu leio esse versículo, o que eu vou encontrar para a obra do ministério, lá está escrito para a diaconia. O termo que aparece nesse versículo é diáconos. Então, o que eu vou ver e pensar quando eu leio esse versículo é que o que o Senhor quer ao nos capacitar, depois de nos salvar e nos introduzir nessa marcha de crescimento espiritual contínuo, é o nosso aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento de todos, o aperfeiçoamento dos santos. E isso é que vai colocar todo mundo em condições adequadas para liderar, para conduzir, para cuidar e para instruir o corpo de Cristo. Na medida que você vai crescendo, você vai sendo preparado para liderança. Então, essa palavra usada por Paulo em Efésios 4:12, a palavra diaconia, ela traz essa ideia de serviço prático. E em outros textos, esta palavra também vai ser utilizada principalmente em Atos capítulo 6, versículo 3, onde fala da separação de diáconos para servir na igreja primitiva. E onde se diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. O que nós temos aqui nesse momento é a instituição dos diáconos. E aí nós vamos entender, né? Olha, essas pessoas, elas precisavam ser de boa reputação. Só vai haver aperfeiçoamento dos santos onde houver a boa reputação. Não existe como separar uma coisa da outra. O aperfeiçoamento dos santos implica no desenvolvimento de uma boa reputação. Quem não tem uma boa reputação é porque ainda não está nesse processo de aperfeiçoamento. Precisa entrar por esse caminho. E outra, ainda que tenha tido uma má reputação lá no passado, Deus não está olhando para o nosso passado. Ele vai trabalhar a partir do nosso presente, a partir de hoje, a partir de agora. Então, se houve uma má reputação lá atrás, isso já ficou lá para trás. Agora, em Cristo, todos nós precisamos ter uma boa reputação. Desenvolver uma boa reputação em Cristo, com Cristo e para Cristo. Então, o aperfeiçoamento dos santos implica em boa reputação, implica em sabedoria, para que, conhecendo a vontade de Deus, você possa viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Mas o mais importante que chama a nossa atenção aqui é que essas pessoas de boa reputação e de sabedoria que foram escolhidas para servir como diácono na igreja, eles eram cheios do Espírito Santo. Não diz que eles tinham o Espírito Santo. Não diz que eles receberam o Espírito Santo automaticamente no ato da conversão. Diz que eles eram cheios, que eles abundavam no Espírito Santo. Então, nessa diaconia, que é o serviço que se presta para Deus e para o outro na condição de servo de Cristo, a liderança espiritual precisa seguir esse padrão. Boa reputação, sabedoria e ser cheio do Espírito Santo. Na diaconia, no seu sentido amplo, vão se enquadrar todos aqueles que voluntariamente se dedicam à obra do Senhor. Desde aquele que está ocupando os mais altos cargos eclesiásticos até aquele que não é portador de nenhum cargo ordenado, pois diaconia é, em essência, doação, serviço e sacrifício. Servir aos santos deveria ser uma prática originalmente observada por todos os membros da igreja, indistintamente. Era uma conduta normal de todos os que se diziam discípulos de Cristo. Então, o serviço
divino executado sob o nome de diaconato não pode ser considerado apenas como uma função eclesiástica. Você precisa aprender essa função, saber como exercer a sua função, mas ser diácono vai muito além disso. Precisa também ser entendido como um estilo de vida que foi ensinado e que foi exemplificado por Cristo. Uma coisa importante, né? Para que isso? Para que esse aperfeiçoamento dos santos é necessário? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo, ela segue a esse crescimento com maturidade. Então, com o corpo edificado e a maturidade em andamento, nós entendemos que isso está acontecendo no ritmo do aperfeiçoamento dos santos. Agora, santos aperfeiçoados, eles amadurecem para produzir frutos, não para apodrecer. O próximo passo do amadurecimento é o apodrecimento. Mas não é disso que a Bíblia trata. Você não precisa terminar a sua vida apodrecido. A Bíblia diz lá nos Salmos que na velhice ainda darão frutos e os seus frutos serão viçosos e florescentes. A Bíblia não diz que nós vamos amadurecer para apodrecer. Ela diz que nós vamos amadurecer para continuar frutífero até o final das nossas vidas, porque quando chega no final, nós não podemos, com atitudes erradas, equivocadas, desfazer tudo que a gente fez anteriormente. A gente precisa continuar crescendo, frutificando para Deus, fazendo as boas obras, sem querer chamar atenção para si mesmo, sem querer reconhecimento, sem brigar por nada nessa vida. Crente maduro frutifica para Deus em todo o tempo da sua existência. Então, a maturidade espiritual é a capacitação do cristão para cumprir os desígnios de Deus com uma vida de fé e uma vida de atitudes. Como esse item foi para falar a respeito da importância dos líderes ministeriais, o que nós vamos ver aqui é que líderes ministeriais precisam ser maduros na fé, dotados de dons ministeriais para executar com excelência o serviço de Deus, para proveito próprio, porque cada um é edificado enquanto contribui para a edificação do corpo, mas muito mais, vai além disso. É para me edificar enquanto eu estudo, me edificar enquanto eu faço algo para Deus, mas também para abençoar a Igreja de Cristo na terra, através do aperfeiçoamento mútuo dos santos. O caminho continua sendo este ainda hoje. No aperfeiçoamento dos santos, nós temos a edificação do corpo. E é o aperfeiçoamento dos santos que vai gerando maturidade cristã. E enquanto nós vamos crescendo, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos amadurecendo. E é isso que edifica o corpo. Amém? Ficou comprido, né? Mas eu entendo que essa explicação é necessária nesse momento. Então, vocês tenham paciência. Vamos ver aqui os itens 1.2 e 1.3. Eles estão falando da mesma coisa. Eles nos falam do ministério do ensino, porque não há aperfeiçoamento sem instrução. A gente bateu na tecla que ministério é dado para aperfeiçoamento dos santos.
E agora, no 1.2 e no 1.3, ele vai dizer: não há aperfeiçoamento sem instrução. Ninguém vai crescer como discípulo sem o conhecimento da palavra de Deus. E olha o que diz o comentarista na revista no 1.2. Uma das verdades que caracterizam essa igreja, a igreja primitiva, é porque ela crescia pela doutrina ou pelo ensinamento dos apóstolos. E eu juntei os dois, porque está dizendo a mesma coisa. O 1.3 é um desdobramento do 1.2, porque aqui no 1.3 o comentarista vai oferecer exemplos bíblicos do que ele está falando no 1.2 para reforçar a ideia de que sem ensino bíblico adequado, não há crescimento possível. Aí ele diz: a grande verdade é que todos os crentes precisam reconhecer o valor do ensino e de quem ensina. Reconhecer que Deus, ele tem prazer em instruir a sua igreja. E ele levanta na sua igreja pessoas com o ministério do ensino. Então, olhando de uma forma geral, para esses dois tópicos, relembrando que em Efésios 11 é dito que é Deus que dá apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Em algumas traduções, esta palavra doutor ela é substituída pela palavra mestre. Tá? O crescimento da igreja primitiva ele acontecia na esfera e na esteira do exercício do ministério do ensino. Enquanto eles seguiam crescendo na esteira do ministério do ensino, que esse crescimento se configurava como um crescimento real. Sem a prática sistemática, contínua, sem a aplicação do ministério do ensino na igreja, você pode ter inchamento, mas não crescimento de fato. Onde não há ensino compatível e substancial, não há crescimento correspondente. O ministério do ensino da palavra, ele é primordial tanto para a igreja crescer espiritualmente, quanto para a igreja exercer discernimento quanto ao tempo que ela vive. Essa é uma tarefa importante, essa é uma tarefa indispensável, mas essa é uma tarefa que exige muito de quem a desempenha. O ministério do ensino precisa ser exercido por pessoas que tenham recebido do Espírito Santo esse dom, que tenham recebido esse chamado, essa vocação de Cristo, que tenha recebido o poder e a autoridade de Cristo para essa missão e que possuem uma visão alargada do reino de Deus, não querendo nada além de se gastar, de se deixar gastar pelas almas, a fim de transmitir a palavra de Deus com sabedoria e em graça. Ninguém deveria querer ensinar sem aprender, ainda mais quando se trata de um assunto tão precioso quanto as verdades divinas contidas na Santíssima Palavra. Nós temos aí uma confusão um pouquinho generalizada a respeito do emprego dessa palavra doutor e dessa palavra mestre. Biblicamente, isso significa... Não, quando a gente vai na origem da palavra, doutor significa simplesmente mestre, preceptor, o que ensina. Mas, biblicamente, este é um dom sobrenatural do Espírito Santo. O que nós vamos ver aqui, que o preparo do obreiro, da obreira do Senhor para o ministério do ensino, ele é obtido no santo retiro da presença de Deus. Primeiro se aprende com Deus, para depois ensinar o que Deus quer que seja ensinado. Agora, quanto tempo esse preparo leva, isso é assunto de Deus e não nosso. Só Deus pode chamar e preparar o verdadeiro obreiro. E às vezes ele leva muito tempo para educar tal pessoa. E se ele levar muito tempo para fazer essa pessoa chegar no ponto que ele quer, isso é porque ele julgou necessário. O exemplo clássico é Moisés. Por 40 anos
ele viveu no Egito, sendo formado em toda a sabedoria egípcia, frequentou todas as escolas possíveis e tirou seus títulos nas escolas deste mundo lá no Egito. E depois ele foi separado da vida coletiva, separado do povo de Deus e levado lá para o deserto, e ali ele passou mais 40 anos na escola de Deus. E a gente pode pensar que 40 anos é muita coisa. Você manter uma pessoa 40 anos separada do exercício ministerial pode parecer para nós muita coisa. A questão é que Deus pode... realizar essa obra num instante, se Ele quiser, mas o que o conteúdo bíblico nos mostra é que Deus, que é um Deus de ordem, um Deus de decência, Ele não faz nada atropeladamente. Ele não está pressionado por prazos nem por imposições do sistema. Então, aquele que Ele quer usar na sua obra, Ele tem estas pessoas consigo a sós por muito tempo, tanto antes quanto depois da entrada dessa pessoa no ministério público. Ministro divinamente vocacionado é aquele que gasta tempo com Deus. É aquele que está estudando na escola de Deus. Ninguém pode dispensar esse treino particular. E sem essa disciplina de estudo na escola de Deus, sem esse exercício privativo, nós não seremos mais do que teóricos superficiais e inúteis. Usando a expressão que Macintosh usa. Ele diz, se você quer usar a sabedoria desse mundo para poder empregar ela no serviço divino, você não vai passar de um teórico superficial e inútil. Isso porque as escolas deste mundo não preparam ninguém para o serviço divino. Uma vez que ninguém é verdadeiramente educado, senão aquele a quem Deus educa. Não está dentro das possibilidades do ser humano preparar um instrumento para o serviço do Senhor. É Deus que prepara, e sem esse preparo que nós vamos ter, é um baita desequilíbrio, falta de preparo bíblico e espiritual, que vai redundar em problemas sérios na igreja, que é aquilo que a gente vê na igreja atual, onde predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. É um ensino que promovia crescimento na igreja primitiva, que se desenvolvia dentro de um programa maior de educação para a fé. Nós vamos ver que esse movimento do ensino na igreja primitiva, partindo dos apóstolos, alcançava as lideranças constituídas e também todos os membros da igreja nascente. E aí, comprometidos com o ensino e o aprendizado eficaz, a igreja, ela crescia no conhecimento dia após dia, ministrava a palavra de Deus com sabedoria e inteligência espiritual. E o movimento, e todo o movimento e as manifestações espirituais não acontecia fora do conhecimento, porque biblicamente conhecimento está acima, é maior e mais necessário do que o movimento. E movimento que acontece fora do conhecimento bíblico não é movimento de Deus, não é manifestação espiritual de Deus. Bem, o que nós temos aqui, nesses dois pontos, o que eles estão querendo nos levar a entender é que o ensino promove o crescimento. Mestres são usados para isso por Deus, chamados e vocacionados por Deus para isso. Mas todo crente precisa entender que a sua adoração, ela segue por diferentes momentos na dinâmica bíblica da liturgia, do culto que era oferecido. Enquanto cantamos, cantamos. Enquanto testemunhamos,
falando de Deus e dos seus feitos, testemunhamos. É nós falando, é nós contando o testemunho, é nós adorando a Deus. Então é algo que sai de nós. Mas o que estes dois itens estão querendo nos fazer entender é que pregando, ouvindo pregação, ensinando, sendo ensinado, é Deus falando. Então não é algo que parte de nós, é algo que parte de Deus para nós. E esses dois lados da mesma moeda precisam estar juntinhos e não pode faltar no culto que se presta a Deus. Eu vou adorar em espírito e em verdade. Eu vou preparar minha mente, o meu coração para ouvir a voz de Deus e ser ensinado por ela através da palavra. Ok? Eu achei esse primeiro tópico bem exigente, sabe? Eu achei que ele traz muita coisa aqui de muita importância, mas não é que o segundo e o terceiro seja menos importante de jeito nenhum. É porque essa lição está rica mesmo, grandiosa mesmo, e com muitos elementos para a gente pensar. Mas quando a gente trabalha o segundo tópico, uma vez tendo pensado nessa questão ministerial, todo crente é um ministro, é uma ministra de Cristo na medida em que ele se torna servo. Então, outro ponto é pensar a convivência na igreja. Porque se o ministério nos introduz nesse caminhar de crescimento espiritual, é a convivência na igreja que vai sustentar esse crescimento. Então, o ministério nos introduz numa caminhada de crescimento espiritual contínuo, mas é o convívio na igreja que vai sustentar o crescimento do cristão. Porque às vezes você pode ser chamado, vocacionado por Cristo para a obra do ministério. De repente chega no ambiente da igreja, o convívio é tão desfavorável que seu ministério fica interrompido, você não consegue seguir com a sua carreira cristã crescendo como deveria. Então, aqui diz a revista, a qualidade do ambiente em cujo contexto alguém está inserido exerce forte influência sobre essa pessoa. Vejamos, portanto, como o ambiente da igreja contribuiu para o crescimento dos seus membros. E aqui nós vamos ver que, num ambiente de igreja, nós somos diferentes. Nós trazemos uma cultura diferente para agregar a cultura da igreja. Nós temos diferentes compreensões da realidade. Nós enxergamos o mundo através de diferentes visões, mas uma vez estando nas condições de cristãos, passaremos a olhar todas as coisas através das lentes da palavra de Deus. E quando isso acontece, as barreiras vêm por terra, as diferenças deixam de existir, porque agora o ambiente é outro, a dinâmica desse ambiente é outro. E onde Cristo está, todos estão seguindo no mesmo patamar de desenvolvimento. Aí também, aqui, eu juntei o 2.1 com o 2.2. Por quê? Porque o 2.1 fala o ambiente da igreja e explica o ambiente da igreja. Mas no 2.2 ele vai chamar a nossa atenção para uma questão fundamental. O ambiente da igreja não é perfeito. Então 2.1 ambiente da igreja, 2.2 o ambiente da igreja não é perfeito. E o 2.1 vai dizer o seguinte, que o amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios para o cristão. E mais abaixo diz, é a convivência na comunidade de fé que oportuniza a prática da mutualidade caracterizada pela expressão frequente nas páginas do Novo Testamento, uns aos outros, na edificação, na admoestação, suportando, exortando, ajudando, estimulando, para que não sejamos mais meninos inconstantes, para que a gente deixe de ser menino e cresça. Vida de discípulo é isso, deixe de ser menino e cresça. Não seja menino inconstante, entenda que
quem é você no plano de Cristo para a sua igreja? Cresça para Deus no ambiente da igreja. Então vamos ver aqui, o 2.3, ele chama a nossa atenção de que conflitos e desafios vividos dentro da igreja, quando enfrentados com amor, com sabedoria, com graça, são elementos poderosos para o crescimento cristão. Agora aqui, é muito importante quando o comentarista diz no 2.1 que o amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios de ser cristão. Não é o maior benefício de ser cristão. O maior benefício de ser cristão, ele realmente é o de estar salvo. E o de estar salvo da ira futura. E poder comparecer diante de Deus em graça e não sendo condenado ao inferno e à morte eterna. Esse, sem sombra de dúvida, é o maior benefício de ser cristão. É ser salvo. Nós estamos salvos, nós não estamos meio salvos, nós não estamos mais ou menos salvos, nós estamos salvos da morte eterna, da condenação, da ira de Deus. Nós estamos salvos de morar no inferno com Satanás, com os demônios, com o anticristo, com uma besta. É disso que nós estamos salvos. Mas um dos maiores benefícios também é esse amplo sistema que as pessoas recebem na comunidade cristã. Uma coisa que eu quero chamar vocês a pensar é que toda igreja saudável, ela também é promotora de um ambiente igualmente saudável. E unir-se a uma igreja local é imprescindível e também crucial no processo de crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento de todo discípulo de Cristo e não de uma parte deles. Uma igreja local saudável não são apenas uma parte das pessoas que crescem, uma parte das pessoas que desenvolvem ministérios, uma parte das pessoas que vão sendo agregadas com poder e autoridade. Não, é o corpo por inteiro que vai crescendo para a glória de Deus. O chamado para viver em comunidade, ele não faz concessões. E esse entendimento precisa ser sedimentado à luz das Escrituras. Não existe essa possibilidade de você ser chamado para ser crente, ser de Cristo, ser discípulo de Cristo, fora de uma comunidade de fé que é chamada de igreja. E a gente precisa pensar nisso, porque hoje existe uma propaganda muito grande anti-igreja. E essa propaganda, ela continua aumentando e chamando as pessoas que pensem na possibilidade de serem igrejas fora da igreja. Essa possibilidade não existe. A Bíblia não nos dá essa possibilidade, esse meio de sobrevivermos como igreja fora da igreja. Porque cada um só é igreja se for membro do corpo de Cristo. É nesse sentido que pode entender a si mesmo como igreja de Cristo, na comunhão, quando estamos agregados uns aos outros. Então nós crescemos como igreja, nós existimos como igreja, nós nos movemos como igreja. Fora disso, é apenas um membro fora do corpo. Bem, o que nós temos aqui é que essa comunidade de fé nos oferece algo que é tão precioso que tem aí um grande valor prático. O ambiente da igreja cristã precisa ser ambiente de vida, precisa ser lugar de libertação, de restauração, de cura. Precisa ser espaço de transformação, de escuta e também lugar de ajuda, de socorro, do exercício da misericórdia. E então é nesse sentido que uma igreja vai se mostrando como saudável. Agora fala para mim, toda igreja é saudável o tempo inteiro?
Não acontece nada esquisito, complicado dentro de uma igreja e no relacionamento entre os seus membros? É ou não é? Todos nós sabemos, né? Ninguém é inocente a ponto de achar que toda igreja é saudável, porque, segundo nos diz a própria palavra, mostrando fatos de desentendimento, de coisas que precisaram ser aparadas, corrigidas em tempo hábil para salvar a igreja, nós vemos que desde a igreja nascente, problemas existem, diferenças existem, discordâncias, momentos de tensão entre os membros de uma igreja, conflitos de maior ou de menor intensidade. Isso, irmãos, é uma realidade inquestionável desde o Éden. Algumas igrejas chegam a sofrer longas e dolorosas batalhas quando surgem tensões e que essas tensões vão gerar conflitos sérios. Umas conseguem se sair melhor e resolver as suas dificuldades mais rapidamente e com sequelas menores. Mas é certo que todas as igrejas têm problemas de diferentes ordens e nenhuma delas é perfeita, atendendo plenamente todas as necessidades básicas da sua membresia. Então não adianta ficar pulando de igreja a igreja, achando que a grama do vizinho é mais verde. A hora que você vai chegar lá, vai ver que é a mesma coisa, as mesmas dificuldades. Pode mudar o padrão de algumas questões, mas a igreja é formada por seres humanos imperfeitos. E na comunidade desses seres humanos imperfeitos que estão buscando a perfeição em Cristo, coisas ruins podem acontecer, as diferenças podem se avolumar e o comportamento desviante de algumas comunidades cristãs traz um prejuízo muito grande para a igreja como um todo. Então, há muitas coisas que precisamos pensar nessa questão, uma vez que o convívio na igreja ele é imprescindível para o crescimento do cristão e o único modo de continuarmos unidos a Deus é resolvendo nossas diferenças, é desfazendo aquilo que nos separa, que nos afasta de Deus e uns dos outros. Então, a alusão a um só corpo que nós lemos lá em Efésios 4:4, ela é uma referência à igreja, ao corpo de Cristo, previamente mencionado também em Efésios 1:23 e 2:16, porque Paulo não tolera essa ideia da existência de separação estando todos no mesmo corpo. Você tem até uma briga aí entre membros que estão seguindo lideranças, estão se apoiando nas suas lideranças. Uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e até aqueles que dizem eu sou de Cristo, eles estão dizendo que eu sou de Cristo porque eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, então eu faço as regras do meu jeito. E aí Paulo não está tolerando isso, ele vai dizer que pelo poder da cruz, a reconciliação em Deus foi efetuada para todos, criando a possibilidade de uma relação vertical de paz com Deus e uma relação horizontal de paz com todas as pessoas. E é dessa forma que nasce esse um só corpo de todos os crentes. Vamos ver aqui alguma coisa mais para dizermos? Sim, pensar diferente não é motivo para enfrentamentos e nem tampouco para contendas. O ideal cristão é que haja união e companheirismo entre todos os membros do corpo de Cristo, que não devem se apartar por divisão ou por diferenças que parecem irreconciliáveis. A parte que nos cabe, nós devemos fazer. Isso está lá em Tito, capítulo 3, dos versículos 2 e 5. Qual é a parte que nos cabe? E todos nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, com as imperfeições, com as limitações de cada um,
por ser esta a raiz das muitas dificuldades enfrentadas. Quando as tensões extrapolam e os conflitos não são resolvidos de maneira bíblica, as pessoas envolvidas tanto podem prejudicar a si mesmas, que é o que acontece de fato, manchar a sua própria imagem, destruir os seus relacionamentos e ainda prejudicar seriamente a igreja. E a igreja jamais, por criar para si uma má reputação, sustentar um comportamento escandaloso, uma vivência questionável, uma falta de decoro e tudo mais que traz vergonha para si e ao nome do Senhor, isso vai trazer também muita infelicidade. Então, uma igreja jamais, ela pode criar para si essa má reputação, se envolver com coisas que vai denegrir a sua imagem, mas ela precisa servir uns aos outros. E isso é um aprendizado que pode levar uma vida inteira, mas é um aprendizado necessário. Ok? Tanta coisa para se dizer, né? Que vontade de continuar falando, mas nós temos aqui o ponto áureo, o centro da nossa discussão. Essa pessoa que veio para Cristo, foi integrada na vida da igreja, se tornou um discípulo de Cristo e agora vai aprender o que é vida de discípulo para crescer espiritualmente, ela precisa ter uma visão correta do que é serviço na igreja. Se a palavra ministério tem a ver com chamado de Cristo, tem a ver com serviço que se presta para Deus e para os outros, então todos nós precisamos ter essa ideia exata. E aqui diz a nossa revista que nós fomos chamados para servir. Deixar os ídolos e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Assim como um homem cresce com o seu trabalho, e igualmente cresce na vida cristã quando serve ao Senhor. E nós vamos ver que servir é o plano original de Deus para as nossas vidas. O serviço cristão é uma excelente oportunidade, inclusive de se colocar por terra as barreiras de inimizades que se levantam para devastar as relações estabelecidas em uma igreja. Como também ele vai ser muito proveitoso para restaurar relacionamentos entre líderes e liderados, entre os membros, entre si. Porque se a coisa está ruim, irmãos, se tem problemas de diferenças, de desavenças, vamos trabalhar para o Senhor. Vamos servir a Deus e a sua obra enquanto você vai trabalhando para o Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, dentro daquilo que Ele te colocou para fazer no reino dEle. As barreiras vão caindo por terra. Quem trabalha não tem tempo para dar ouvidos a maledicências, a coisas questionáveis, não vai investir o seu tempo, não vai investir a sua energia a fazer o que não deve e que não é aprovado por Deus. Quando eu olho para essa parte de entendimento do que é servir na igreja, isso chama muito a minha atenção, porque trabalhar na igreja não é necessariamente servir na igreja. Você desenvolver uma tarefa ou você ter uma militância em alguns departamentos, fazendo a coisa que é colocada para você fazer da melhor forma possível, com todo o empenho, isso não significa necessariamente trabalhar para Jesus. E isso a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Você tinha um modelo de trabalho no antigo Israel. Biblicamente nós entendemos, olhando para Israel, como ele servia a Deus. Quando Josué em 24, 14, 15 diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que está na cabeça de Josué? O que ele está pensando sobre o que é serviço? E aí, para o Antigo Testamento, para as pessoas da antiguidade de Israel, servir primeiro era adorar ao único Deus, prestando a Ele o culto de conformidade com as suas ordenanças.
Servir a Deus era conhecer toda a lei de Deus, era obedecer à lei de Deus e era viver a sua vida em torno da lei de Deus. Servir a Deus era preservar os termos da aliança e enxergar que ela foi feita com os antepassados, mas que ela continuava em vigor. E, quarto e último, eles serviam aos outros de conformidade com a lei de Deus, que incluía até mesmo o estrangeiro, e eles entendiam isso como serviço. Mas e hoje, o que nós entendemos como servir a Deus? Nós vamos fazer uma aplicação do texto bíblico, que é o que nós precisamos fazer quando nós lemos as Escrituras. Temos que ler elas no seu contexto e aplicar, ou como a gente chama de contemporizar, trazer para hoje, para a gente entender qual é o nosso papel, o que a gente deve fazer também de acordo com o texto bíblico. Então, assim a gente vai saber como se presta um serviço a Deus hoje segundo as Escrituras. Primeiro, esse serviço precisa ser verdadeiro e ele caminha ao lado de um perigo sempre constante. Lembra dos fariseus? Lembra? Quando você trabalha para Deus, você não pode se tornar um deles. Porque o serviço farisaico é uma possibilidade. Quando você serve na igreja, para aparecer. Quando você serve na igreja, para poder distorcer essa visão do que é serviço para Deus, e parece que está servindo a Deus apenas aqueles que estão em evidência, que estão sendo destacados para um serviço específico. Mas veja, é difícil de pensar que ainda há pessoas que não sabem o que pode fazer para Deus, para servir verdadeiramente a Deus. E quando isso acontece, a pessoa vai aceitar qualquer coisa que aparece, vai se empenhar em qualquer coisa para ter essa sensação de que está sendo útil no reino. Isso pode ser mais comum do que a gente imagina. Mas, mesmo tendo elencado aqui uma série de coisas que a Bíblia chama de serviço e que a gente não entende como serviço, né? Mas eu vou chamar a atenção para alguma delas aqui, é que você pode também servir fora dos holofotes. Você pode servir a partir de pequenas coisas. O ministério das pequenas coisas é aquele serviço diário. Quando você é uma serva de Deus dentro da sua casa, fazendo todos os dias as suas tarefas diárias, cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu esposo, como se estivesse fazendo para Cristo. Isso é um serviço grandioso segundo as Escrituras. Se você falha na tarefa do serviço, das pequenas coisas, você está falhando em servir. Então, se eu tenho um papel a cumprir na igreja, a minha casa é a minha primeira igreja. O meu serviço precisa começar na minha casa. E eu posso ter até tarefas na igreja, mas eu não posso descuidar do serviço que Deus me deu na minha vida pessoal e íntima. É um ministério cristão excelente, o daqueles que fazem coisas que não são vistas pelos outros, mas que sustentam um dia a dia harmonioso através do emprego do ministério das pequenas coisas. É um grande serviço que se presta para Deus, e agora eu mudo de assunto, é um grande serviço que se presta a Deus, aquele de proteger a reputação alheia. Isso é uma forma importante de servir na Igreja de Cristo, porque hoje a maledicência ela é como um câncer na igreja e na vida como um todo. Nós podemos revestir ela de toda respeitabilidade, dizer, não, mas eu estou falando isso para o bem dessa pessoa. Eu estou chamando atenção para isso porque essa é uma necessidade na vida dessa pessoa e às vezes
Eu posso não perceber que aquilo que eu estou fazendo, que aquilo que eu estou falando, que aquilo que eu estou apontando na vida do outro é um veneno mortal que está saindo de mim. E isso é um desserviço que se presta para Deus e para o seu reino. Tito 3,2 diz: não caluniem ninguém, não se junte em conversas caluniosas. A palavra de Deus diz: refreie a sua língua do mal. E quando você consegue fazer isso, é um bom serviço, é um grande serviço. E proteger a reputação alheia. Não julgar sombra na moral do outro. Não falar mal do outro. Não se envolver com fofocas na igreja é um grande serviço. Irmãos, às vezes a pessoa não consegue perceber o grande serviço quando ele assume o seu ministério cristão crescente com responsabilidade e ele olha para a igreja, para a casa de Deus como um ambiente de culto que Deus preparou para ele, e um outro grande serviço que ele vai prestar para Deus é o de ser frequente e é o de ser pontual, é de estar ali, é de se envolver com todos os cultos da igreja o máximo possível. Sua frequência, sua pontualidade, porque a gente vem para exercer o nosso serviço como exercemos outros serviços. Se você for contratado para servir em algum lugar, você tem que ser constante, assíduo, pontual e cumprir as tarefas designadas. Quais são as minhas tarefas designadas? Eu tenho que vir cultuar. Eu não sou assistente do culto, eu não venho para assistir culto, eu venho para participar do culto. E se eu tenho essa ideia de base, eu venho para cultuar como um adorador que adora em espírito e em verdade. Eu venho no máximo de trabalhos que eu puder para ajudar a sustentar esses trabalhos. Eu chego na hora certa. Eu fico no culto sem pressa de ir embora, porque eu estou ali para adorar. Então eu vou aproveitar ao máximo todos os momentos passados na comunidade dos fiéis. Isso é serviço para Deus. Quem está nos olhando é Deus, sabe? Como é que chama, Elaine? Aquela caixinha onde você bota a fichinha para marcar ponto. Aquele marcador de ponto, né? Que você tem nas instituições para computar lá a sua hora de chegada, a sua hora de saída, para ver se você está fazendo direitinho a coisa certa. Nós temos também Deus olhando para nós e fazendo essa avaliação. Que hora que eu chego, que hora que eu saio, o que eu vim fazer aqui, como eu estou fazendo o que eu vim fazer aqui. Isso é trabalhar para Deus. Outra coisa é o serviço da gentileza comum, o serviço da hospitalidade, o serviço de escutar com compaixão, com paciência, o serviço de carregar as cargas uns dos outros, o serviço de interiorizar a palavra de Deus para você ter uma palavra de vida para dar para as pessoas com as quais conversam, tantos outros serviços que não parecem serviços, mas são de fato pelas quais os servos do Senhor deveriam estar empenhados. Você tem aí o serviço de ser imitador de Cristo até o ponto de se tornar um exemplo confiável e um modelo referencial para as futuras gerações. Você já pensou o que é você servir a Deus a esse ponto de ser santo, de ser irrepreensível, de se tornar uma referência para os outros, porque você é um discípulo de Cristo exemplar? Esse é um grande serviço que nós prestamos, o serviço de cuidar em ser um cidadão do céu todos os dias que viver nesta terra e também um cidadão excelente nesta terra, um patriota, um defensor de direitos, de valores, de princípios bíblicos cristãos, com uma vida ilibada, uma moral irrepreensível, um caráter íntegro. E a lista não para por aí. Certamente, o serviço da igreja é fundamental para o crescimento. Mas o que é o serviço da igreja? Eu e você, como membros da igreja, precisamos saber o que é o serviço da igreja e ter essa visão ampliada do que é servir na igreja.
E com isso, então, nós terminamos o tópico 3 e vamos agora falar com um pouco mais de brevidade, porque dentro da lei do crescimento por meio do fazer, o que nós temos agora é uma aplicação prática do que nós falamos até aqui. Atos 1:1 registra que Lucas relatou a Teófilo tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. Bem, o que a gente viu até aqui é que a prática do serviço na igreja é fundamental para o crescimento do servo e da serva do Senhor, ainda que a nossa ideia de trabalhar para Deus em alguns momentos possa estar equivocada e imagina-se que está trabalhando para Deus apenas quem está em evidência, quem está fazendo coisas que aparecem, quem está sendo destacado para alguma tarefa especial, recebendo um crachá de identificação e mostrando serviço. Isso realmente pode significar trabalhar para Deus ou não. E aí engana-se quem esquece que o compromisso genuíno com Deus e a Igreja de Cristo, de participação nos trabalhos assiduamente, com pontualidade, também colocando-se diante do Senhor como um intercessor. Você encontra gente que diz: eu não sei fazer nada na igreja, eu só sei orar. O dia que reconhecer o valor desse trabalho não vai querer parar de orar de jeito nenhum, porque realmente você tem aqueles que se colocam diante do Senhor como intercessor, aqueles que promovem o trabalho da igreja, aqueles que respeitam, amam e oram pelas lideranças constituídas, aqueles que são contribuintes na obra do Senhor, que são constantes, entre outros da mesma natureza. Tudo isso é forma de serviço que prestamos a Deus segundo as Escrituras. E se enquadra aqui porque está seguindo a lei do crescimento pelo meio do fazer. Não só chegou, foi integrado, se tornou discípulo, está crescendo, mas está crescendo porque está fazendo. Para que haja serviço eficaz, é necessário algo muito importante. Mais do que ser cristão, cada membro do corpo de Cristo precisa se tornar discípulo de Cristo. E membro aqui, irmãos, está no sentido bem amplo, viu? Vai desde o mais alto escalão, se é que isso existe no corpo de Cristo, até a pessoa mais invisível, que entra e sai da igreja e ninguém nem nota, mas que ao seu modo e com a aprovação divina está servindo a Deus com inteireza de membro, de mente e de coração. Mas o 3.1, ele vai falar para a gente de talentos, de como desenvolver os talentos recebidos por Deus. Só se aprende a fazer fazendo. Ninguém aprende a dirigir sem pegar no volante, não aprende a nadar sem entrar na água. De igual modo, a nossa fé, a nossa vida espiritual só se desenvolve à medida que é colocada em ação. Então, duas coisas estão sobressaindo aqui. Primeiro, a nossa vida espiritual só se desenvolve à medida que é colocada em ação. A outra coisa que o comentarista diz aqui na lição é que a recompensa é baseada na fidelidade e não no tamanho da responsabilidade. O que está em voga aqui nesse ponto, irmãos, é a parábola dos talentos que está descrita por Jesus em Mateus 25, do 14 até o 30. Não temos tempo hábil para ler essa palavra, mas eu recomendo a você que leia essa palavra em Mateus 25, do 14 ao 30, porque é nesta parábola que Jesus adverte quanto aos bens pertencentes a Deus, que foram entregues aos homens para estes deles cuidarem. Jesus compara essa situação a um homem que, ausentando da terra, entregou todos os seus bens aos seus servos. Ele concedeu talentos segundo a capacidade de cada um.
O servo bom e fiel, de forma sábia, multiplicou o que recebeu do seu senhor. Deus continua entregando esses talentos a todos os seus servos e servas. O servo bom e fiel vai continuar multiplicando o que recebeu do seu senhor, apresentando-lhe o resultado por ocasião da sua volta. Não é agora não, irmãos. Agora nós estamos só multiplicando talentos. É na ocasião da volta de Cristo que será feita a prestação de contas. E o servo mau e negligente, por outro lado, enterrou o seu talento e, por ocasião da volta do seu Senhor, justificou-se. Só que ele justificou-se com base na sua má interpretação, na sua falta de conhecimento sobre o verdadeiro caráter do seu Senhor e não na sua própria negligência e preguiça. Então Jesus conclui essa palavra mostrando o dano a ser sofrido pelo servo ao qual ele chama de mau, negligente e inútil. Então esse é o momento para a gente pensar qual tem sido a nossa posição e o nosso caminhar na obra de Deus. Se, de posse dos talentos que temos recebido continuadamente, cotidianamente da parte do nosso Deus, nós temos agido em relação a esses talentos como servo bom e fiel ou como servo mau, negligente e inútil? Essa é a questão para se pensar. Agora, da mesma forma como aconteceu nos outros tópicos, nós vamos juntar mais dois. Por quê? O 3.2 diz, a lei do crescimento está presente na vida cristã. E no 3.3 diz, essa lei é para hoje. Então, os dois também estão falando a mesma coisa. O 3.2 diz, o crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas é um imperativo que nós precisamos obedecer. Diz aqui, o cristão só tem uma opção na vida, crescer e crescer. Não nos é dada outra opção. A vida de discípulo é uma vida em desenvolvimento. E quando eu leio isso aqui, isso chama a atenção para mim, que não tem como escapar destas coisas, né? Nós não podemos acomodar, porque nós ainda não alcançamos a plenitude e crescimento, é o que se espera daquele que nasceu de novo. No 3.3 diz que se nós não preocuparmos em formar a geração de hoje, pode acontecer conosco mesmo que aconteceu lá no tempo dos juízes. Nós temos que continuar crescendo para Deus. Nós temos que exercitar o ministério do ensino na igreja. Nós temos que fazer com que a igreja seja um ambiente de santos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Toda dificuldade e barreira tem que ser colocada por terra. Nós somos imperfeitos enquanto igreja, porque somos imperfeitos enquanto seres humanos. Mas o nosso Cristo é perfeito e Ele está nos preparando para chegar nesse estado de perfeição. Então, essa lei é uma lei para hoje. E se eu não dou conta disso, eu vou sofrer as sanções. Veja, tudo que nasce precisa seguir um desenvolvimento normal que leva ao crescimento. Tudo que nasce precisa seguir um desenvolvimento normal que leva ao crescimento. Tendo sido regenerado, nascido do novo no seu espírito, pela pregação da palavra da verdade, a sequência é um caminho sem volta de crescimento espiritual contínuo. Porque se parar e voltar atrás, vai entrar por um caminho de morte. Então, a preservação da palavra de Deus no coração produz no cristão uma mente, e essa mente cristã, ela está em constante transformação, dando à pessoa o entendimento necessário para uma vida abençoada e próspera espiritualmente, que não se conforma com esse mundo.
Agora, irmãos, só para fechar toda essa discussão de hoje, que já estamos falando desde o início, que não existe ministério cristão, que seja cristão de fato, se ele não acontecer na esteira do ensino da palavra de Deus, nós podemos afirmar com todas as letras: quem cresce sem intimidade com Deus não está crescendo para Deus. Não existe crescimento espiritual saudável sem intimidade com Deus. E a questão é que nós nunca saberemos o suficiente. Aliás, a gente não sabe nem o mínimo necessário acerca de todas as coisas. Apenas o Senhor conhece o profundo e o escondido, e Ele há de revelar aquilo que Ele quer revelar àqueles que encontram prazer em aprender com Ele, e para estes Ele vai anunciar coisas grandes e firmes que eles ainda não sabem. Bem, entre os vários fatores que influenciam para o adequado crescimento do discípulo de Cristo está o de ouvir e o de praticar os preceitos da palavra de Deus. Isso vai avivar os seus sensos de dever e impelir a esses discípulos a andarem conforme a sua chamada. Então, nós vamos ver aqui que todos experimentamos o mesmo tipo de crescimento espiritual? Não, certamente não. E há momentos que isso parece até que não está acontecendo. Você olha para a sua vida meio parada, meio estagnada, você não consegue identificar que você esteja crescendo para Deus. Mas isso é um momento que acontece na vida de todos e de qualquer um. E aí a gente precisa entender realmente o significado de crescimento espiritual segundo as Escrituras, mas diante de algumas situações, vamos pensar, por exemplo, quem está sendo traído, abandonado, está passando por um momento grande aí de caos nas suas emoções conflitantes, como essa pessoa pode estar crescendo para Deus? Ou então, como crescer espiritualmente quando parece que a vida está andando para trás e as coisas estão só complicando? Ou como que nós vamos crescer espiritualmente quando precisarmos sobreviver sob o domínio de pessoas inadequadas, sob o domínio de governos totalitários e que tem poder e autoridade de mando até mesmo para dizer quem vive, quem morre? Como a igreja perseguida ao redor do mundo, por exemplo, hoje está crescendo para Deus enquanto sua liderança está sendo aprisionada, os membros estão sendo perseguidos, presos e sofrendo tantas coisas terríveis. Como uma pessoa pode prosseguir crescendo para Deus nesse estado de coisas? Como crescer quando o espírito está abatido, quando o corpo está fragilizado por alguma doença, quando a mente está aí distorcida por imagens mentais, pensamentos e sentimentos conflitantes? Como crescer para Deus nesse estado de coisas? Então, irmãos, nós estamos falando de um crescimento espiritual biblicamente possível e viável em toda e qualquer situação da vida humana. Porque primeiro a gente precisa acreditar que há um Deus no céu, um Deus que se interessa por tudo que se passa no mundo dos humanos. Esse Deus tem poder para dar a vida, para tirar a vida. É Ele que dissipa os soberbos no pensamento dos seus corações. É Ele que depõe do trono os poderosos, que eleva os humildes, que enche de bens os famintos, que despede vazios ricos, que cura enfermidades, que cura a alma e o espírito na enfermidade, que ajuda a passar pelo vale sombrio com companhia divina para poder chegar no outro lado, ainda que chegar no outro lado significa que também chegar na outra vida. Então, nós precisaremos pensar que no final das contas, sempre há rios que correm no deserto,
há flores que desabrocham nos lugares mais inóspitos. Precisamos pensar que pessoas continuam nascendo mesmo em uma zona de guerra, que a solidariedade se manifesta onde menos se espera e que Deus continua agindo na história, atendendo ao clamor dos teus servos. E nos ouvirá quando clamarmos, independente de toda e qualquer circunstância ou situação adversa. Nós vamos continuar confiando, esperando, orando, acreditando. Nós vamos continuar nos encorajando mutuamente, fortalecendo na fé, na comunidade dos santos, na comunhão dos santos, porque é isso que Deus espera de nós. Em qualquer tempo, sob qualquer circunstância, Deus é Deus na nossa vida. Ele sabe por que a gente está passando por determinadas situações e Ele não erra. Amém, irmãos? Então é isso que nós estudamos nessa lição de hoje. Nós vimos nela que o crescimento e desenvolvimento do discípulo de Cristo ao longo da jornada cristã nesta terra passa necessariamente pela convivência em uma igreja local. Aquele que por algum motivo é suprimido, é retirado da possibilidade dessa convivência, é que vai sentir o peso da falta dela. Então, enquanto nós temos a nossa igreja, vamos conviver nela pacificamente, vamos amadurecer nela, vamos seguir a lei do crescimento saudável, vamos entender que todos nós somos chamados para um ministério. E assim terminamos mais uma lição e convidamos você para orar conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos. Pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender a Tua palavra. Nós precisamos crescer para o Senhor, mas também precisamos crescer com orientação divina. Fala, Senhor, porque estamos ouvindo. E nesse dia nos dê um dia de paz, de reflexão, de ajuda, de apoio, para estarmos na Tua casa, adorando ao Senhor na beleza da Sua santidade, com toda a alegria do nosso coração, trazendo para o Senhor o melhor de nós, na comunhão dos santos. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.